Este é o mapa do Havaí, um estado insular no oeste dos Estados Unidos, localizado a 2.000 milhas do continente americano. O Havaí compreende quase todo o arquipélago havaiano e é o lar do Mauna Loa, que é possivelmente o maior vulcão do mundo. Além do Mauna Loa, existem outros 4 vulcões que compõem a ilha do Havaí. Estes incluem o Koala, Mauna Kea, Hualalai e Kilauea. Os 5 vulcões escudo irromperam um pouco sequencialmente no passado, e agora Koala está extinto, Mauna Kea e Hualalai estão adormecidos enquanto Mauna Loa e Kilauea estão ativos. Estes também fazem parte do Parque Nacional dos Vulcões Havaí. Evidências geológicas sugerem que 2 escudos antigos chamados Ninol e Kulai foram enterrados pelo jovem ativo Mauna Loa. Atualmente, os geólogos consideram estes afloramentos uma parte da construção anterior do Mauna Loa, que representa mais da metade da superfície da ilha. Como o Kilauea e o Mauna Loa ainda estão ativos, a ilha do Havaí está crescendo continuamente. Mauna Loa é o maior vulcão subaéreo, não apenas em massa, mas também em volume. O único vulcão historicamente conhecido, maior que o Mauna Loa, é o maciço Temu, um extinto vulcão submarino de escudo localizado no noroeste do Oceano Pacífico. O Mauna Loa tem declives relativamente suaves, com um volume estimado em cerca de 75 mil quilômetros cúbicos, mas seu pico é cerca de 38 metros mais abaixo do Mauna Kea, que também é seu vizinho. Até agora, as erupções de lava deste gigantesco vulcão têm sido pobres em sílica e bastante fluidas. Elas também tendem a ser não explosivas na natureza. O enorme supervulcão provavelmente está em erupção há pelo menos 700 mil anos e os especialistas acreditam que ele surgiu acima do mar há quase 400 mil anos. O Mauna Loa deriva seu magma do hotspot do Havaí, que é responsável pela criação da cadeia de ilhas havaianas ao longo de 10 milhões de anos. Os geólogos previram que a lenta deriva da placa do Pacífico levará o vulcão para longe do hotspot em cerca de 1 milhão de anos e ele eventualmente se extinguirá. Mas, por enquanto, ele está aqui mesmo sobre o hotspot, fermentando e soprando enquanto mantém a humanidade no limite do medo de uma erupção devastadora. A erupção mais recente do Mauna Loa ocorreu entre 24 de março e 15 de abril de 1984, enquanto as erupções restantes deste vulcão gigante foram livres de baixas. As erupções de 1926 e 1950 destruíram vilarejos. O Mauna Loa foi incluído no programa Vulcões da Década, que incentiva o estudo e a análise dos vulcões mais perigosos do mundo. E por que o Mauna Loa se encaixa na própria definição de vulcões perigosos e potencialmente perigosos? O Observatório de Vulcões do Havaí tem monitorado intensivamente desde 1912. A maioria das pessoas pensa que um asteroide vai atingir o planeta e acabar com a vida aqui, ou talvez uma guerra nuclear, mas também há outra maneira horrível de a vida como a conhecemos parar de repente. A pressão do magma em fúria, ansioso para sair da superfície da Terra, também pode destruir o planeta em que vivemos. Do norte de Nevada ao sul de Idaho e até ao noroeste de Wyoming, há uma quantidade assustadora de vulcões espalhados intermitentemente, que se estendem por 560 quilômetros. Alguns destes são supervulcões e têm quase 18 milhões de anos de idade. Então, o que é exatamente um supervulcão? Bem, é um vulcão com uma erupção passada documentada, tendo um índice de explosividade vulcânica de 8, o maior valor já registrado do índice. O volume de depósitos para tais vulcões é sempre maior do que 1.000 quilômetros cúbicos. Os supervulcões se formam quando o magma do manto da Terra chega à crosta, mas é incapaz de rompê-la. A pressão continua se acumulando no enorme e contínuo crescimento do magma até que a crosta finalmente cede, incapaz de conter a pressão que ela rompe. Isto pode ocorrer em hotspots como o Yellowstone Caldeira, o Hotspot do Havaí, Louisville Ridge, Santa Helena Hotspot, Canary Hotspot e outros. As erupções supervulcânicas de grande volume estão principalmente associadas a grandes províncias ígneas, onde lava e cinza vulcânica podem cobrir áreas enormes. Supererupções podem ser incrivelmente devastadoras. Elas podem causar mudanças climáticas duradouras, exterminar espécies e até mesmo a humanidade. A mais recente supererupção que um VEI-8 aconteceu há 26.500 anos no vulcão Taupo, localizado na Nova Zelândia. As armadilhas Deccan foram produzidas pelo poço anfitrião cerca de 66 milhões de anos atrás. E de acordo com o consenso científico, este evento, sendo coincidentemente com o evento de extinção do Cretáceo-Paleogeno, não foi uma ocorrência casual. Da mesma forma, o maior evento de basalto das enchentes, chamado Armadilhas Siberianas, ocorreu há cerca de 250 milhões de anos. Isto coincidiu com a maior extinção em massa conhecida na história do planeta Terra, o evento de extinção Permiano-Triássico. Isso indica claramente que se os vulcões despertarem,
ninguém poderá impedir que o fim do mundo aconteça. O Monte St. Helens, um estratovulcão ativo localizado no condado de Skamania, Washington, também faz parte do arco vulcânico Cascata, um segmento do Anel de Fogo do Pacífico. Em 18 de maio de 1980, uma grande erupção deste vulcão resultou no mais mortal e economicamente catastrófico evento vulcânico da história dos Estados Unidos. Uma série de explosões freáticas do cume se transformou em uma grande erupção explosiva que ocorreu às 8h33 da manhã no dia fatídico. Esta erupção teve um índice de explosividade vulcânica de 5. A erupção foi precedida por uma longa série de 2 meses de terremotos, e um terremoto no dia 18 de maio fez com que toda a face norte enfraquecida deslizasse para longe. Este colapso do setor foi o maior deslizamento de terra subaéreo registrado na história. A rocha parcialmente derretida, rica em gases de alta pressão e vapor, explodiu repentinamente em direção norte, em direção ao Lago Spirit, e uma mistura quente de lava e rocha mais antiga pulverizada tomou conta. A erupção do Monte St. Helens se elevou a uma impressionante altura de 24 quilômetros na atmosfera e depositou cinzas em 11 estados, junto com algumas províncias canadenses. Isso também fez com que a neve, o gelo e várias geleiras completas no vulcão derretessem. Esse derretimento resultou em uma série de lahares, que chegaram até o rio Columbia. A energia térmica liberada nesta erupção foi igual a 26 megatoneladas de TNT. Cerca de 57 pessoas foram mortas e os danos materiais atingiram 1,1 bilhões de dólares. Isto foi apenas uma erupção do VEI-5. Você pode imaginar as consequências se um dos supervulcões entrasse em erupção? O medo de um evento vulcânico semelhante ou até mais devastador está mantendo os cientistas acordados à noite, especialmente os ativos como o Mauna Loa e o Kilauea. Os cientistas têm monitorado a atividade geológica instável na maior ilha do Havaí e, segundo eles, uma erupção dominante do vulcão que poderia destruir a paisagem ainda não é iminente. Entretanto, o Mauna Loa pode estar acordando do seu longo sono. Sendo metade da massa da ilha, qualquer pico de atividade no Mauna Loa significa que toda a ilha e a região ao seu redor pode estar em grave perigo. Seu vizinho Kilauea tem estado em um período de erupção feroz e às vezes destrutiva há muitas décadas. A enorme erupção de Kilauea, em 2018, aplainou um bairro residencial inteiro. Cerca de 2.000 pessoas foram desalojadas em consequência dessa erupção. Essa dramática atividade do Kilauea tem roubado a atenção do irmão maior, que tem dormido desde sua última erupção em 1984. Em março de 2021, o Observatório do Vulcão Havaí registrou mais de 200 terremotos de pequena magnitude embaixo do Mauna Loa. Estas, juntamente com as outras observações indicando aumento de atividade, sugerem que o fluxo de magma para o sistema de armazenamento raso deste vulcão aumentou. É agora uma realidade estabelecida que o Mauna Loa está acordando. Os cientistas estão enfatizando que uma erupção não está ao virar da esquina ou um resultado necessário, mas o supervulcão sim. E, claro, agora é hora de revisitar os planos pessoais de erupção. Áreas na costa oeste da ilha, ao sul do principal centro turístico de Kailua Kona, têm sido consideradas as mais vulneráveis. Aqui o fluxo de lava no caso de uma erupção alcançaria o oceano e as áreas povoadas em questão de horas. Na erupção anterior do Mauna Loa, em 1984, a lava chegou à periferia de Hilo, do outro lado da ilha, mas levou várias semanas para chegar até aqui. Os terremotos que sacudiram o pico havaiano no ano anterior foram seguidos por uma maior atividade sísmica no cume, que durou uns bons meses. O Mauna Loa entrou em erupção cerca de 33 vezes desde 1853, mas desde a erupção de 1984 da cratera do cume, que recebeu o nome de Mokaweweo Caldeira, ele não viu nenhuma erupção ao fluxo ativo de lava. A última erupção do Mauna Loa foi tão intensa e maciça que a lava parou a apenas 7 milhas de Hilo. Toda essa atividade, até a existência da cadeia da ilha do Havaí, pode ser atribuída à lenta deriva de placa do Pacífico da Terra, e está se deslocando através de um hotspot no manto da Terra por alguns centímetros a cada ano. Isso totaliza cerca de 32 milhas por milhões de anos. O magma crescente deste hotspot empurra para cima e para fora os vulcões havaianos do tipo Sheol, levando a um crescimento constante nas ilhas. O magma ascendente e a liberação de gases sob esses vulcões fazem a Terra se mover. Esse movimento é frequentemente manifestado como terremoto, assim indicando que outra erupção possivelmente está a caminho. Tais picos sísmicos também foram observados antes das erupções anteriores. É exatamente por isso que o Observatório de Vulcões do Havaí está lembrando os residentes para se prepararem para uma possível erupção, como também os residentes de qualquer área vendo furacões regulares se prepararem para a estação com antecedência. O pré-planejamento e a vigilância serão úteis em caso de uma emergência. Dependendo de onde e como a erupção acontece no Mauna Loa,
a velocidade com que os fluxos de lava chegam a várias áreas seria muito diferente, como indicado por esse mapa de tempo de resposta do fluxo de lava emitido pelo USGS. A atividade sísmica no Mauna Loa, neste momento, não está nem perto do que era em 1985, ou nas erupções anteriores ainda. Mas, com tais vulcões ativos, não é uma questão de se ele entrar em erupção, na verdade é uma questão de quando ele entrar em erupção, especialmente agora que a atividade no Mauna Loa ganhou impulso. E não apenas no Mauna Loa, o risco de outros vulcões havaianos entrarem em erupção também aumentou substancialmente. É importante entender que nós sabemos de onde o fluxo de lava, em caso de uma erupção, pode vir. Como na erupção do Kilauea em 2018, a lava não veio da famosa cratera. Na verdade, ela escorreu de dezenas de fissuras que se abriram em um bairro residencial. Os cientistas estão fazendo o seu melhor para prever e se preparar para estas erupções. Eles avisam as pessoas para ficarem em alerta, mas os moradores locais também têm aí o seu próprio sistema de crenças. Há um ditado no Havaí que diz que a deusa do vulcão diz que Pele vai para onde ela quer. Quando ela começar a se mover, tudo que as pessoas podem fazer é sair do caminho e esperar que ela os queira de antemão. No entanto, isso não significa que os locais não se preparam para um desastre iminente. Hoje em dia, eles embalam sacos contendo todos os itens essenciais para caso de terem que evacuar com emergência. Eles geralmente guardam todos os documentos importantes, como certidões de nascimento, escrituras, documentos legais em suas bolsas de viagem, juntamente com alimentos, medicamentos e produtos de higiene pessoal. É de se notar que uma erupção em Mauna Loa não significa necessariamente uma ameaça para os habitantes locais ou propriedades, já que metade da erupção registrada na história permanece contida até a remota região do cume. Mas isso não significa que as pessoas devam ser descuidadas, já que algumas erupções enviaram lava fluindo para o oceano em poucas horas. A extensão de uma erupção é difícil de prever antes do tempo, mas é melhor prevenir do que remediar. Além da lava não ser o único produto nocivo de uma erupção, os gases tóxicos que vêm junto com ela também podem ser fatais. Enquanto Mauna Loa mantém os moradores do Havaí no limite, há outro gigante com erupções muito mais perigosas em sua história que também podem estar subindo do seu sono, tornando o pior de nossos pesadelos uma possibilidade. Sim, estamos falando da Yellowstone Caldeira, localizada no Parque Nacional de Yellowstone. Os cientistas agora estão tentando prever como esta bomba relógio explodirá enquanto esperam que ela simplesmente se dissipe. Esse gigante adormecido no oeste dos Estados Unidos ocasionalmente se agita, mas até agora ele não despertou completamente em 70 mil anos. No entanto, será incrivelmente difícil lidar com esta besta poderosa quando ela finalmente acordar. O enorme supervulcão fica em um hotspot feito de rocha derretida e semimolta, e está respirando para dentro e para fora graças ao movimento do magma embaixo dele. O magma sob as piscinas de Yellowstone entra em uma câmara ou reservatório de magma apenas 6 a 10 quilômetros abaixo do parque, fazendo com que o solo enche e suba. E enquanto esse magma finalmente começa a esfriar e solidificar, o solo cai novamente. Desde 1923, os vulcanólogos têm medido essa atividade. De acordo com eles, o solo subiu quase 25 centímetros entre 2004 e 2009. Mas em 2010, o solo começou a cair. Esta lenta e constante elevação intrigou muitos cientistas que acreditam que esta atividade pode ser uma premonição de uma erupção iminente. Eles estão preocupados que a erupção na caldeira de Yellowstone seja muito mais intensa do que tememos pela erupção do Mauna Loa devido à história deste supervulcão. De acordo com o Dr. Steve Anderson, um vulcanólogo e professor de ciências da Terra da Universidade do Norte do Colorado, os cientistas não sabem o que esperar no caso da erupção do vulcão de Yellowstone. Durante o mês de julho de 2022, a Universidade de Estações Sismográficas de Utah localizou 59 terremotos na região do Parque Nacional de Yellowstone. Estas estações são responsáveis pela operação e análise da rede sísmica de Yellowstone. O maior evento do mês foi um pequeno terremoto de 3,1 graus de magnitude, localizado a quase 14 milhas a sudoeste de Mammoth Hot Springs. Ele ocorreu em 30 de julho por volta da 1h44 da manhã. Esse evento foi parte de uma enxurrada de 13 pequenos terremotos que ocorreram entre 29 e 30 de julho. Tais terremotos são responsáveis por cerca de 50% da atividade sísmica na região de Yellowstone. As estações GPS contínuas em Yellowstone Caldeira também registraram alguns milímetros de elevação perto da bacia Norris Geyser desde o início do verão. A deformação tem sido atribuída a uma camada de neve que penetra no solo e faz com que a superfície inche como uma esponja. Esse sinal é uma ocorrência anual e se sobrepõe à tendência anual de subsidência da caldeira. Isto tem sido feito desde 2015, a uma taxa de 1 a 2 centímetros por ano. A atividade atual na caldeira não indica uma erupção em um futuro próximo. O aprendizado do passado é necessário no caso deste supervulcão.
o nível de atividade subterrânea recente tem alimentado algumas especulações sobre a intensidade de uma erupção futura. Na última década, o vulcão tem subido continuamente no ritmo mais rápido já registrado. A região de Yellowstone tem uma média entre 1.000 a 3.000 terremotos a cada ano. Embora a maioria deles sejam imperceptíveis, com uma magnitude inferior a 3, estes 3 terremotos dizem muito aos cientistas sobre a velocidade do magma que enche a câmara por baixo. Um aumento no barulho e tremores no parque podem sugerir um novo lote de magma que se juntou recentemente no reservatório. Entretanto, como absolutamente tudo o que está acontecendo na caldeira não foi analisado por muito tempo, não é fácil prever o que exatamente está ocorrendo. Isto torna mais difícil para os geólogos estimar o próximo movimento deste enorme vulcão, o tornando ainda mais perigoso. A análise do passado distante deste vulcão de Yellowstone fornece algumas pistas para nós, no entanto. As evidências geológicas apontam que o Yellowstone produziu 3 erupções colossais nos últimos 2,1 milhões de anos. Os vulcanólogos afirmaram que estas erupções ocorreram em lacunas de quase 600 mil a 800 mil anos. As evidências sugerem que a última grande erupção ocorreu há 640 mil anos e está espalhada por todo o parque e por milhares de quilômetros da paisagem ao seu redor. Cada uma das 3 erupções vomitou enormes quantidades de cinzas vulcânicas, gás, magma e outros detritos que acabaram cobrindo a maior parte do continente dos Estados Unidos. E após cada erupção, o vulcão caiu sobre si mesmo, sugando árvores, montanhas e quase todas as outras coisas na paisagem. A depressão formada como resultado desta atividade é chamada de caldeira. E especialistas alertaram que um evento de erupção que forma uma caldeira em Yellowstone será um colossal perigo natural. Eles também explicaram que a última erupção de Yellowstone foi quase 1000 vezes maior do que a devastadora erupção do Monte Santa Helena, que matou mais de 50 pessoas, milhares de animais e queimou centenas de quilômetros quadrados de terra no Oregon e também em Washington. A última explosão do vulcão de Yellowstone atirou uma pluma fatal de cinzas, lava e gases tóxicos milhares de metros no ar. 1/3 do continente foi mergulhado inteiramente na escuridão por este evento. Os fluxos piroclásticos atravessaram a região em velocidades surpreendentes, enterrando e estilhaçando quase tudo o que se interpôs em seu caminho. O magma, derramando-se do chão, queimou a bela paisagem por muitos quilômetros. Algumas evidências da última erupção também são encontradas nos 50 quilômetros de largura e 70 quilômetros de comprimento da caldeira de Yellowstone. E até hoje ainda podem ser observados numa área chamada Lava Creek Tuff. Então o que acontecerá se Yellowstone entrar em erupção? Bem, de acordo com especialistas, a lava do vulcão provavelmente destruirá quase tudo dentro de um raio de 40 milhas da explosão. Grandes cidades como Denver, Salt Lake City e Boise seriam possivelmente dizimadas. As enormes quantidades de materiais vulcânicos na atmosfera eventualmente choverão cinzas tóxicas em todo o território dos Estados Unidos, mas o Noroeste enfrentará as piores condições. As cinzas também matarão plantas, animais, esmagarão edifícios com seu peso, bloquearão as estradas e destruirão completamente as terras agrícolas por toda uma geração. De acordo com a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a erupção de Yellowstone pode causar danos estimados em 3 trilhões de dólares. No entanto, o aspecto mais horrível ainda seria a perda de vidas. Os cientistas estão esperando que tal evento não ocorra. Eles estabeleceram que tais explosões são extremamente raras. O último fluxo de lava de Yellowstone ocorreu há cerca de 70 mil anos. Mas ainda hoje os caminhantes se deparam com evidências das erupções anteriores em forma de camadas de rocha distintas ao longo das trilhas. Hoje os cientistas estão de olho em cada soluço deste vulcão, agora que sua atividade continua nos avisando de um grande evento futuro. A explosão de 1815 do Monte Tambora, localizado na ilha de Sumbawa, na Indonésia moderna, pode nos oferecer alguma visão de como será uma erupção massiva de um dos vulcões ativos e potencialmente perigosos do mundo. Esta tem sido considerada a erupção vulcânica mais poderosa da história humana registrada. A erupção VEI-7 expeliu de 160 a 213 quilômetros cúbicos de material vulcânico para a atmosfera. Esta foi a mais recente erupção confirmada do VEI-7. O Monte Tambora atingiu seu clímax em 10 de abril de 1815. Um aumento de vapor e pequenas erupções freáticas ocorreram durante os próximos 3 anos. As cinzas desta erupção se espalharam pelo mundo e levaram a uma redução da temperatura global. Isto levou ao que agora conhecemos como o Ano Sem Verão em 1816. Cerca de 11 mil pessoas morreram devido aos efeitos vulcânicos diretos desta erupção, e entre 49 mil e 90 mil mortes resultaram da consequente fome e doenças epidêmicas em Sumbawa, Lombok
e Bali. O período significativo da mudança climática levou a falhas climáticas extremas e de colheita em todo o mundo. A erupção do Monte Tambora pode ter sido devastadora, mas nosso planeta tem enfrentado muito pior. Há cerca de 200 milhões de anos, enormes e generalizadas erupções vulcânicas desencadearam a extinção triássica final. Acredite ou não, esta extinção maciça dizimou 76% de todas as espécies marinhas e terrestres e marcou o fim do período Triássico. Este foi o evento que abriu o caminho para os dinossauros dominarem a Terra nos próximos 135 milhões de anos. Não se sabe muito sobre o que causou esta extinção, mas a maioria dos cientistas concorda que as erupções vulcânicas maciças de uma grande região durante um curto período de tempo desempenharam um papel-chave nisto. A grande região conhecida como Província Magmática do Atlântico Central, CAMP, emitiu enormes quantidades de lava e gás contendo dióxido de carbono, enxofre e metano. E esta súbita explosão de gases pode ter criado um intenso aquecimento global e acidificação dos oceanos, resultando na morte de milhares de espécies vegetais e animais. Os pesquisadores do MIT, Columbia University e muitas outras instituições aclamadas determinaram que estas erupções ocorreram exatamente quando a extinção começou. Esta é uma forte evidência a favor da teoria de que a atividade vulcânica realmente desencadeou a extinção triássica final. A partir de suas medições, uma equipe de cientistas reconstruiu a atividade vulcânica nesta região há 201 milhões de anos. De acordo com esta reconstrução, a erupção de magma ocorreu em repetidas explosões ao longo de um período de 40 mil anos. É um período geológico bastante curto. Sam Boeing, professor de Geologia do Departamento de Ciências da Terra, Atmosféricas e Planetárias do MIT, declarou: "Não há dúvida de que a extinção ocorreu ao mesmo tempo em que a primeira erupção. Se a atividade como essa acontecer novamente, há uma pequena chance da humanidade ser capaz de sobreviver a ela. Devemos seriamente começar a pensar em fazer as malas e nos mudarmos para Marte no futuro?" A última erupção vulcânica que assustou o mundo inteiro começou em 20 de dezembro de 2022 no Hunga Tonga, Hunga Rapai. Este vulcão submarino está localizado no arquipélago de Tongan, no sul Oceano Pacífico. A erupção atingiu um poderoso e imenso clímax por volta de 4 semanas após o início de 15 de janeiro de 2022. O Hunga Tonga fica a apenas 65 quilômetros ao norte da ilha principal do país, chamada Tonga Tapu. É a parte do arco vulcânico altamente ativo das ilhas Tonga Kermadec. A erupção foi classificada por pelo menos como um VEI5 no índice de explosividade vulcânica. A erupção desencadeou tsunamis em Tonga, Fiji, Samoa Americana, Vanuatu e ao longo de toda a orla do Pacífico. Como consequência desta erupção, tsunamis prejudiciais atingiram as costas da Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, Extremo Oriente Russo, Chile e Peru. Pelo menos 4 pessoas perderam suas vidas e muitas ficaram feridas. Algumas até permanecem desaparecidas até hoje em Tonga, devido às ondas do tsunami que atingiram uma altura de 20 metros. Foi a maior erupção vulcânica desde a erupção do Monte Pinatubo, em 1991, e a mais poderosa desde a erupção do Krakatoa, em 1983. Especialistas da NASA determinaram que a erupção foi centenas de vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Isso significa que ela foi muito maior do que qualquer outro evento vulcânico do século XX de teste de bomba nuclear, que só rivalizou com a erupção do Krakatoa, mas ela ocorreu no século XIX. Um funcionário da GNS Science explicou que a causa suspeita do tsunami associado ao evento Hunga Tonga foi uma erupção submarina que destruiu uma parte da ilha no dia 14 de janeiro. Isto fez com que a água do mar enchesse a ventilação vulcânica, provocando uma segunda explosão submarina no dia seguinte. A segunda explosão foi tão grande que penetrou através da água sobrejacente e iniciou o tsunami. Os danos econômicos desta erupção em Tonga foram de até 90,4 milhões de dólares. O Mecanismo Global para a Redução e Recuperação de Desastres informou que 600 edifícios, incluindo 300 casas, foram danificados pelo tsunami. Cerca de 85% da economia agrícola de Tonga também foi severamente afetada. Agora, especialistas podem estar otimistas de que tais eventos catastróficos não ocorrerão no futuro, mas não há realmente nenhuma maneira de determinar absolutamente o que está acontecendo no hotspot sob estes formidáveis vulcões. Em algum momento, um ou mais destes supervulcões estão destinados a explodir, e nós não sabemos como a humanidade vai lidar com o peso de um evento tão mortal. Além disso, o que podemos realmente fazer, exceto evacuar no caso de indicadores de uma erupção parecerem corretos? Então, entre todas as outras catástrofes possíveis que podem acabar com a vida na Terra, precisamos ter em mente que uma provável fonte de devastação é o magma que está se formando sob nós. Na sua opinião,
Qual destes mais ativos e perigosos vulcões tem mais probabilidade de entrar em erupção primeiro? Diga pra gente nos comentários.